Teólogo que se diz pastor e lidera a igreja contemporânea com seu companheiro, passa vergonha ao debater com o pastor César Cavalcante no programa Soltando o Verbo da Rede Gospel FM ao tentar defender que a teologia inclusiva é bíblica. Aqueles que ficam sem casar, que são assim de nascença, outros foram feitos eunucos pelos homens, e outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Ou seja, decidiram ficar sozinhos por causa do reino de Deus. Esse é o terceiro tipo de eunuco, né? E aí nós... Não, os três estão aqui. Então, terceiro tipo de eunuco. Nós temos três tipos de eunuco aí. O primeiro... Nasceu. Os eunucos de nascimento. Do sol, né? No hebraico, nós temos os eunucos do sol. Né? Pastor, o texto do Novo Testamento é grego, não é hebraico. No hebraico nós temos dois tipos de eunucos. Os eunucos do sol, o Saris Amã. Mas a gente está lendo um texto do Novo Testamento agora, pastor, grego. E os eunucos feitos pelos homens, o Saris Adã. Isso no hebraico. No grego, Jesus introduz mais uma terminologia, que são aqueles que se fizeram assim por causa do reino de Deus. E aí vamos voltar lá nos Saris Amã, né, que são os eunucos do sol. Eunucos desde que viram o sol, desde que nasceram. Quem seriam esses eunucos? Pastor, me apresenta esse. Já que é assim, o texto de Mateus vamos lá. Assim? Aí eu vou falar. É difícil, porque assim, ó, o senhor apresenta um texto de outro, não tem nada a ver. Então vamos lá. O senhor está falando de negócio de eunucos que viram pro sol, não sei o que lá. Ok. Isso é hebraico. Vamos lá. Ok. Cultura hebraica. Ok. Você sabe. Ok, hebraico, me apresenta o texto. Saris Amã e o Saris Adã. Ok, me apresenta o texto. Isso é da cultura hebraica. Saris Amã, se você estudar sobre os eunucos... Ok, me apresenta o texto. Qual é o texto, pastor? Versículo. Não é teologia que o senhor ensina? Então, versículo. Vamos lá, Mateus 19. Temos os três tipos de eunucos aí. Então, Mateus 19 não é hebraico, pastor. Mateus 19 é grego. Sim, o texto é grego. Mas Jesus está fazendo referência aos dois tipos de eunucos do Antigo Testamento. Ok, de qual texto do Antigo Testamento? Me dá o texto. E aí assim, me dá o texto, aí você quer que eu vá lá no texto? Você tá com o computador, é fácil jogar no laptop. Não, mas eu te dou o computador sem problema nenhum, tá aqui. Meu computador poder fazer isso aí. Tá aí, pode usar. Então vamos em Mateus 19. Eu só tô com a Bíblia aberta aí no computador. Não, eu vou citar aqui, fica mais fácil. Mateus 19, o eunucos que nasceu assim, tá? Vamos lá. Isso aqui é neurociências, tá? A homoafetividade não é comportamental. Aí vamos ver o que a neurociências diz, né? A preferência sexual é determinada biologicamente, ainda no útero, o que faz da homossexualidade uma variação, já que a maioria das pessoas da população é heterossexual. Ou seja, os eunucos que são assim desde que viram o sol, nasceram já assim, os de nascimento, por que não seriam os homoafetivos que também têm esse mesmo entendimento aqui? Vamos lá, os eunucos castrados, feitos pelos homens, o Saris Adã, que é o outro tipo de eunuco. Saris Adã feitos pelos homens. Os transexuais, inclusive, podem caber muito bem, se encaixar aqui. Não estou falando que é exatamente a mesma coisa, mas o que Jesus estava lá fazendo referência? Que haveriam, num determinado momento, um espaço onde eles poderiam ser incluídos. Ou seja, nesse texto de Mateus 19, Jesus está abrindo um leque para que a comunidade LGBTQIA+, pudesse ser aceita dentro do contexto da igreja cristã. Tá bom, agora eu entendi esse argumento, pastor. E aí eu quero falar o seguinte, né? Assim, a Bíblia não tem nada, absolutamente nada, que condene a homossexualidade. Okay, não tem agora... um texto que não tenha sido manipulado ou com uma teologia deturpada para que fizesse com que as pessoas acreditassem que os homossexuais fossem condenados. Ok, agora, pastor... Amor e fidelidade. Ok, agora vamos para a Bíblia. E não neurociência, não sei o que lá. Mateus 19 na Bíblia. Em Mateus... Então, mas Mateus 19, o senhor cita o texto, que é grego, e se vale de uma palavra hebraica, que o senhor está dizendo que é essa palavra, que tem a ver com eunuco, não sei o que lá, que nunca viu o sol. Quando você estudar essas passagens no hebraico... Mas as passagens que o senhor não me dá? As passagens que o senhor não me fala? Depois faz o meu curso, entra lá, é Marcos Ladistone no YouTube, então, tá lá Teologia Inclusiva. Então se o senhor é o professor, por que o senhor não fala o texto? Esse tema, eu de cabeça agora não vou poder falar. Tá bom, então se o senhor não sabe de cabeça, não dá para falar. Entendeu? Então vamos lá. O texto de Mateus capítulo 19 diz assim, ó, palavras de Jesus: há eunucos de nascença. E a palavra eunuco aqui é grega, eunuchos, que tem a ver com a pessoa que tem fica eunucos. Sem marido, sem esposa, no caso aqui sem esposa e tudo mais. Outros foram feitos assim pelos homens. Os castrados. Como é que uma pessoa se torna homossexual por causa dos homens? Explica pra mim. Se essa palavra aqui significa homossexual... Eu não estou falando que essa palavra significa homoafetivo. Você disse que é homoafetivo. O senhor vai voltar atrás? Eu estou dizendo que esse texto, ele
insere no contexto bíblico uma visão de que os homoafetivos podem ser aceitos. Por quê? Tá, mas se é eunucos, se o senhor deve estar defendendo em cima da palavra eunucos, como é que um homoafetivo se torna um homoafetivo feito pelos homens? Explica pra mim. Ponto 1, são 3 tipos, né? Então vamos lá, os eunucos do sol, os eunucos de nascimento. Que o senhor não tá mostrando o texto lá, tá tudo bem, os ok. eunucos de nascimento, tá? Eunucos de nascimento, os homoafetivos. Tá. Por quê? Porque eles já nasceram assim do útero, tá? Cujo texto o senhor não apresenta e que tem que fazer seu curso, eu entendi. Agora o segundo tipo. Que o senhor deveria fazer, porque aí o senhor vai poder ter uma visão mais... Isso, exatamente. Quem fizer seu curso, você mostra esse texto que o senhor não consegue lembrar. O segundo tipo... E aí o segundo tipo... Foram feitos pelos homens. Pelos homens, eram os castrados. Esses não são mais homossexuais? Vamos lá na história dos castrados. Os castrados eram objeto sexual, objeto de desejo de muitos homens naquele tempo. Inclusive, como hoje, muitos transexuais, né, são objeto de desejo por outros homens, isso acontece. Não que eu esteja validando o sexo promíscuo, como acontecia naquela época. Mas, olha a ótica de Jesus. Vamos hoje, né? Então, o transexual vive uma história de exclusão, de... Não, pastor, vamos pro texto aqui. Vamos pro texto, porque tá terminando o tempo, e aí vai parecer que o argumento... O senhor não tá tendo argumento. Assim, ó, tem 3 tipos de eunucos aqui. Eunucos do... Eu falei do segundo. O senhor tá dizendo que esse eunuco aqui significa o homoafetivo. Eu tô dizendo, me mostra o texto. Não tem que fazer seu curso. Ok, eu não tenho interesse agora, mas tudo bem. Tá, agora no segundo tipo, o segundo tipo... estudado mesmo, você teria visto, saberia. Isso é rápido. Então, eu não estudei. O senhor pode me apresentar o texto do seu curso? Não tem. O senhor não sabe o texto. Eu tenho aqui. Então, quer que eu pegue o dicionário bíblico que a gente tem isso aqui? Por favor. Enquanto o senhor acha aí, vamos lá. O segundo texto, o segundo eunuco, tipo de eunuco, é aqueles que se fizeram eunucos pelos homens. Então quer dizer que um homem pode transformar o outro homem em homoafetivo, meu Deus do céu? Neemias, Daniel. Entendeu? Então o senhor está dizendo que um homem pode fazer o outro virar homoafetivo? Não estou falando isso. Então desmonta seu argumento, meu amigo. Os transexuais nem sempre são homoafetivos. Tá, o terceiro é aquele que se torna homoafetivo por causa do reino de Deus? Agora você pulou, né? Vamos lá pro segundo. Eu só pulei porque o senhor não tem o argumento do segundo, o senhor tem que fazer seu curso, não sei o quê, tudo isso. Não, nem todo transexual ele é homoafetivo, tá? O transexual ele pode ser, inclusive, ter feito, né, a cirurgia de redesignação e não ser homoafetivo, tá? Isso é uma coisa, outra coisa. Tá? Eu nem tô falando de negócio de trans, isso que é o senhor que tá citando aqui no meio. Eu tô citando os transexuais. E o senhor tá dizendo que os eunucos aqui são transexuais, é isso? Os eunucos castrados, eles podem ser tidos como os transexuais, tá? Isso, pra mim, fica muito claro, exatamente porque eram pessoas que tinham a genitália retirada, enfim, como hoje também tem, viviam práticas sexuais com os senhores, não é? Então, é muito comum isso. Então, Jesus está abrindo o leque aqui para poder acolher esses daí, que são os transexuais. E alguns se tornam trans por causa do reino de Deus também? Não. Que é o terceiro. Você tá misturando tudo. São 3 tipos aí. Eu que tô misturando? Você tá misturando tudo. Tá certo. Tá, vamos lá. O primeiro tipo, vou citar de novo. O primeiro tipo, os homoafetivos. Tá? Nasceram assim. Segundo tipo, podem ser os transexuais. Eu não estou falando que são. Podem ser, dá ali a margem para Jesus dizer assim, olha, eu estou colocando isso aqui para que lá no futuro vocês possam incluir os LGBTQIA+. O terceiro tipo são os eunucos que fizeram assim pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus, são, como Paulo foi, não estou dizendo que eles são homoafetivos, né? Mas como Paulo foi, como outras pessoas vivem pela fé e não querem ter o casamento. Bom, tudo isso somente na literatura e no curso do pastor, e na literatura homoafetiva, e na literatura da teologia inclusiva, a Bíblia Oxford que vai tratar... Não fala. A Bíblia Oxford não fala isso aqui em Mateus 19. A Bíblia Oxford, se você pegar aí, tem a Oxford Bible aí? Tem. Então, se você falar no texto de 1 Coríntios 6:9... Não, peraí, pastor, nós estamos discutindo Mateus ou 1 Coríntios? Porque em Mateus não fala. Tá. Se você pegar 1 Coríntios 6:9 lá na Bíblia... Ok, pastor, mas nós estamos em Mateus, certo? Vai dizer nós estamos em Mateus até agora, certo? Mas aí eu cito o argumento, você quer pular para outro. E aí na Bíblia... Eu que estou pulando para outro? Nós estamos trabalhando em Mateus, o senhor quer que vai para Coríntios, e eu estou sendo acusado de pular para outro? Você está falando que os textos... É isso mesmo? Você está falando que os textos que eu estou citando são apenas na minha cabeça? Não, pelo contrário, nós estávamos discutindo Mateus 19, o senhor disse que na Bíblia Oxford diz não sei o quê. Eu falei, olha... A Bíblia Oxford não diz isso. Eu falei o quê? Quer que eu abra aqui? O senhor diz assim, abre em Coríntios. Não, peraí. Em Coríntios é outro assunto. Vamos lá. O que eu estou falando é que não é uma coisa só da minha cabeça. Existem teólogos de Jerusalém. Da teologia inclusiva, claro. Teólogos da CNBB, por exemplo, a CNBB é nova.
acabou de postar lá que sodomita não se refere a homossexuais no seu glossário. Se você abrir a Bíblia aí no glossário da CNBB, bom, você vai ver que ela diz... A gente pode discutir o texto sodomia, mas não é o momento agora, tá certo, pastor? A gente está trabalhando Mateus 19. Em Mateus capítulo 19, Mateus 19 o senhor está pulando do texto e ainda acusa a mim de fazer o que o senhor está fazendo. Quer dizer, então fala para não haver união. É para não haver união. Exatamente. Então fica claro. Quem quiser entender tem que fazer o curso do pastor e tal, tudo mais. E é isso aí. Assim, a Bíblia Oxford, ela cita vários textos que usam contra os homossexuais. Ela afirma que sodomita foi erroneamente colocado lá. A CNBB, em sua última Bíblia, colocou lá que sodomita não se refere a homossexuais, que foi uma má interpretação. A Bíblia de Jerusalém, ela fez um reparo lá em 1 Coríntios 6,9, como eu mostrei. Teólogos do mundo inteiro, John Bosner, uma sumidade, ele fez um livro recente e colocou vários tipos... Recente não, já tem um tempo já. E que até o século... Até a Idade Média, haviam relacionamentos e bênçãos para casais homossexuais no seu livro. O que eu falo do curso é porque a pessoa vai poder entender melhor, não num debate. Então, né, assim, só quero deixar claro a todos os ouvintes, incluindo os homoafetivos ouvindo a gente, que a teologia bíblica é a do texto bíblico e não a do que as pessoas falam do texto bíblico. Toda vez que ele apresentou uma palavra, vamos para o texto original e vamos para as ocorrências daquela mesma palavra, ocorrências dentro do mesmo texto. Essa é a teologia bíblica. Então, se você quer conhecer... O que são os eunucos, então? Eu não falo o que são os eunucos. Eu não falei agora há pouco, pastor? Não, você não falou. Então vamos voltar no texto. Não fala o que são os eunucos, então. Vamos embora voltar no texto. O texto diz que quando Jesus diz... O que são os eunucos? Eu vou explicar sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Jesus Cristo diz, os apóstolos disseram, então não convém casar. Não. O homem não tem mulher. Jesus disse assim, aqueles que podem receber essa palavra, recebam. Quem não pode, não recebe. Então, na sequência, Jesus disse, eunucos, os solteiros, que são assim de nascença, não tem aptidão sexual. Seria até assexuado. É aquele que é sozinho. O eunuco nesse texto aqui é o sozinho. Há aqueles que foram feitos pelos homens, que foram castrados, porque foram castrados. E há outros que foram feitos pelo reino de Deus. Essa é a interpretação bíblica. O senhor está dizendo que o eunuco é o homoafetivo. E tem 3 homoafetivos. Aquele que nasce quando vê a luz do sol já é homoafetivo. Segundo, aquele que foi feito olha o que o senhor chegou a dizer, transexual por causa dos homens, e em terceiro lugar, aquele que virou homoafetivo por causa do reino de Deus. Isso é uma blasfêmia. Tá, então, mas o que são então os eunucos? Você não consegue assexuados. Tá certo, é o que eu acabei de dizer. Quem está ouvindo o programa entendeu o que eu disse. Talvez o senhor não vai entender e tá tudo bem. Então por que os eunucos tinham vida sexual ativa? Tá tudo bem, pastor. Os eunucos tinham vida sexual ativa, pastor. Isso está claro. Isso está claro. Os castrados tinham vida sexual ativa. Isso está claro. Ele não usa a Bíblia. Ele não usa a Bíblia. Agora a Bíblia precisa ser interpretada. Me mostra um texto de um eunuco tendo relação sexual. A Bíblia precisa ser interpretada à luz da cultura da época. Tá certo. Então, se você usa a cultura, a gente fica com a Bíblia.